Falando em espelho, eu peguei o costume de cobrir, já lembrando de causos relâmpagos e relâmpagos. Minha mãe também, quando, que nem dizia os antigos aqui, quando fuzilava, quando ficava fuzilando, aí a mamãe ia lá e cobria também o espelho. E janela também ela fechava a janela, tudo. Descalço, nem pensar. Nem chegava, desligava tudo, por causa dos raios, né? Ela desligava tudo, não podia andar descalço. A minha mãe tinha uma coisa com raio, porque a minha mãe dizia que uma vez estava relampeando e o meu pai estava na janela, assim na janela da sala, estava na janela. E aí a mãe dela era viva, na época chegou e falou para ele, né? Falou: Alfredo, sai da janela, tá fuzilando, sai da janela. Aí ele: que tem nada, minha sogra, tem nada a ver não, e não sei o quê. E aí no que não tem nada a ver, diz que tomou-lhe um tranco que jogou ele lá no meio da sala. Minha mãe falava isso, que aconteceu isso com meu pai, com o relâmpago. Então, eu também morro de medo de relâmpago. Ai, credo. Aqui o Luiz Fernando, Denis, não consigo escrever, Adriana, Evelyn. Falando em espelho, tá. Adriana com a carinha de traste. A Vera dando risada. Oi. Van Code, boa noite para nós. Boa noite, bem-vindo, Van Code. Seja bem-vindo aqui, espero que goste aqui da nossa live e tenha gostado do nosso caos, do nosso primeiro caos. Luiz Fernando, no meu quarto tem um espelho, mas fica do lado da cabeceira da cama, graças a Deus não tive problemas. Antigamente eu tinha um guarda-roupa que tinha um espelho, mas aí depois eu desmanchei o guarda-roupa. Aí tenho sim na minha cama, mas é um bem pequenininho. Eu nem olho para ele. Mas diz que os espelhos são portais. E aí às vezes vem alguma coisa ali por aquele espelho. Mas aí eu acho que tudo depende do local, que não é só porque está no quarto. Mas independente se aqui na tua casa é propício a ter um portal, né, de outra dimensão para cá, pode estar na cozinha, pode estar no quarto, pode estar em qualquer lugar, vai acontecer. Aqui Luiz Fernando, aqui Adriana, Deus me livre. Minha irmã. Mas aí agora, porque quando eu tinha esse espelho no guarda-roupa, eu não sabia disso. Agora eu pretendo não ter espelho nenhum dentro do meu quarto. Tem esse da minha cama, mas eu nem lembro que ele existe. É pequenininho e não me estrova, não. O Luiz Fernando, verdade, dizem que os espelhos são portais. Eu já ouvi dizer que os espelhos são portais. Por isso que diz que não é bom ter espelho no quarto, né? Uma coisa que eu também, agora eu não me lembro o porquê, não lembro se a pessoa deu uma explicação, mas eu já ouvi dizer já uma vez que diz que não, quem gosta de ter assim quadros de santos no quarto, essas coisas, que diz que parece que é São Jorge, um quadro ou imagem de São Jorge no quarto, acho que de mulher casada não é bom ter, mas eu não lembro o porquê. Já faz muitos anos que eu ouvi dizer isso. Não sei o porquê que diz que não é bom ter imagem de São Jorge no quarto. Se alguém souber, dá um toque aí. Eu não lembro mais o porquê disso. Eu me lembro que quando eu escutei isso, eu fiquei bem, sabe? Me impressionou assim, quando a pessoa falou assim: no quarto de mulher casada não se pode ter a imagem, quadro ou imagem de São Jorge. Aqui, de novo. Aqui a Vera, eu tenho um espelho no meu quarto, nunca me liguei nisso. Eu também nunca me liguei nessas coisas, não.
Adriana, a chuva atrapalhou. Luiz Fernando, então, Vera, sabe que nem uso mais esse espelho do quarto, mas acostumei com ele. Fica ali alguma coisa, que nem esse espelhinho pequenininho na minha cama, sabe? Eu nem lembro que ele tá ali. Ali é Maia. Ah, Andréia, meu espelho é enorme aqui. É uma porta toda do meu guarda-roupa. Ah, daqueles grandão, já imagino como é que é. Pra passar pro outro lado do portal, hein? Ó, de corpo inteiro, hein? Atravessa assim, ó. Mas isso daí eu acho que depende dos lugares e as pessoas. Não é tipo toda casa que vai ter essas coisas, não. Aqui faltando espaço, Adriana. Aqui, a Vera. Eu tenho um espelho na minha sala que fica em frente à porta. A porta. Minha irmã disse que é bom para tirar as coisas negativas. Isso daí também já ouvi dizer. Que é bom sempre na porta de entrada da sala, você na porta de entrada da casa, onde entram visitas, as pessoas, você ter um espelho, porque se ela entra com uma energia negativa, diz que reflete a energia ali e volta para ela mesmo. Tudo com a má intenção que ela entrar dentro da tua casa, volta para ela mesmo, reflete para ela mesma. Aí eu acho legal, esse daí eu sempre ouvi dizer, eu gosto. É que aqui em casa não tem porta assim. A porta da entrada é a nossa porta da cozinha, então não tem como pôr um espelho ali. Senão eu teria colocado, que eu sempre ouvi esse caos, falando isso. A sua irmã tá certa. Aí a Adriana, que não é as fotos, não. Ah, nunca é as fotos. Não. O Luiz Fernando, São Jorge matou o dragão? Acredito que sim, eu sou o seu Jorge. Acredito que sim, Luiz Fernando. É o que as pessoas falam, né? A Adriana dando risada. Adriana, eu não gosto de espelhos. Não tenho nada assim com espelhos, não. Mas depois que a gente começa a ler muita coisa, né? Aí a gente já fica com o pezinho atrás. O Luiz Fernando, verdade, Vera II, o Feng Shui é bom mesmo. Diz que é bom. Porque tudo de negativo que a pessoa entra ali, se ela entra com pensamento negativo, energia negativa dentro da sua casa, diz que reflete no espelho e volta para ela mesma. Aí eu gostei. A Maia, credo, vai passar nada aqui não. Droga de nem para cobrir. Acho que não dá nem para cobrir, né, Maia? Putz, grila. Mas não, isso daí é que o pessoal falava muito antigamente, né? Lembra, não sei se vocês chegaram a ver aquela novela Espelho da Vida, né? Ela ia pro passado e ela atravessava ficava olhando pro espelho de uma penteadeira. E aí onde ela atravessava para a vida passada dela. Eu gostei daquela novela. Aqui eu não... Feng Shui, Adriana. Aí a Adriana aqui, sim, na porta de entrada. Tem que ser na porta de entrada da casa, por onde as pessoas entram para dentro da sua casa. O Luiz Fernando, Adriana, você tem que comprar um espelho novo. Aí não vai ter problema. Né, Luiz Fernando? Aí talvez lá aquele vultinho lá da menina lá que ela viu no espelho da nora dela, a gente consiga ver o rosto. A Lê, é o mito que quando quebra o espelho é algo ruim. Diz que é azar, né? Diz que é azar, diz que não presta quebrar espelho. Aí é azar. De 7 anos, uns dizem isso. Antigamente eu tinha um medo. Mas aí do mesmo falavam antigamente isso. Que aí tinha que quebrar 7 espelhos para não ter um azar de 7 anos.
Aí tinha que quebrar 7 espelhos. Quebrar 7 espelhos? É, diziam isso antigamente. Aí aqui a Adriana, nossa, linda essa novela, eu também gostei. Só depois lá pro meio, quase pro final, que eu achei que o autor se enrolou, se perdeu na história, mas a história tinha tudo para levar um 10, mas ficou no 8. Aqui a Vera dando risada, a Adriana, sim, Alessandra. Aí, Adriana, Deus me livre, é verdade. A gente tem que tomar cuidado. Antigamente que falavam muito, né, que era para ter cuidado com os espelhos, não quebrar o espelho, porque era 7 anos de azar. Então, eu tinha um leve receio. O bicho ferreu aí. Apagou aqui, bebê. Eu acho que é quando você se mexe aí. O Luiz Fernando? Lá em cima? Penúltimo. Ó, Luiz Fernando, eu não acredito nisso de 7 anos de azar quando quebra o espelho. É, tudo depende das pessoas, né? Como o mal da gente, eu, Adriana, que nós fomos fomos criadas com essas crenças, entendeu? Então, aí quando vem uma pessoa Mas e fala... de onde que o cara tirou isso daí? Então, eu não sei, mas eu cresci escutando isso. Que não prestava... Como que chegaram a essa conclusão? Que era azar, um azar de 7 anos quando quebravam um espelho. Então, e outras crendices que tem, né? Então, quando a pessoa não cresceu escutando essas coisas, é mais fácil ela achar que não, que nem uma coisa simples que acontece. Quem é dona de casa, até os homens também, caiu o sal. Você foi pegar o sal e o sal caiu aonde não devia, meu querido. Pra que tu foi cair? Isso aí eu tenho isso. Eu tenho esse, né? Hoje, nos dias de hoje, na linguagem de hoje, o pessoal pode chamar de toque. Mas eu pego lá uma pitadinha de sal e tufe. Senão, não fico bem. Sabe? Então, quando você não é criado nisso, você leva de boa. Caiu, limpa e joga fora. Agora, quando você cresceu com a sua mãe fazendo isso, meu querido, não adianta trabalhar a mente, que a mente... Eu só fui conhecer quando eu te conheci. Do sal, do chinelo virado. A mãe vai morrer se o chinelo ficar virado. E quando Lembra? Então, se deixasse o chinelo virado, a mãe ia morrer. Se andasse de costa, estava também, né, mandando a madrinha morrer, tipo um mau agouro para madrinha. Quando as crianças brincavam de andar de... Então, quando a gente fazia, nossa senhora, às vezes fazia de brincadeira e depois se lembrava e falava, ai meu Deus, a minha madrinha vai morrer. Sabe? Todas essas coisas. Agora, quem não foi criado com essas coisas, aí leva de boa. Mas quem viveu isso, das coisas assim, que nem do chinelo, tava falando, chinelo virado, se deixasse o chinelo virado. Dormir sem camisa. Não, afasta um anjo da guarda. Dormir sem camisa. Isso, Odilon. Isso aí minha avó não deixava dormir sem camisa. Não, dormir sem camisa não. Afasta o anjo da guarda. Mamãe falava isso. Minha avó não deixava, mas tava um calor danado, ficava sem camisa mesmo. Mamãe falava isso, não dorme sem camisa que afasta o anjo da guarda. Desapareceu aqui. Tá. Deixa eu falar do chinelo, que eu tô tentando falar do bendito chinelo. E também tinha, né, quando o chinelo ficava virado, dizia que a mãe morria. E quando os cachorros na rua começavam a uivar, né, os cachorros ficavam uivando ali do nada, aí a mamãe já pegava o chinelo e virava ele virava o chinelo.
Pô, mas eu não ia morrer a mãe? Porque era... Não, que aí já... Aí já virava. Aí já virava o chinelo. Era outro. E eu não me lembro se fazia alguma coisa. Já virava o chinelo e já dizia que era mau agouro. Alguém ali na rua ia morrer. Aí aí virava o chinelo. Ai, misericórdia, gente, né? Eram bons tempos. Eu fui criada nesse sistema, eram bons tempos. Aqui o Luiz Fernando, eu não acredito. A Vera, a Alessandra dizem que dá azar. Dá azar. Eu tenho o maior cuidado para não quebrar. É verdade, Vera. Tem que tomar muito cuidado. Aqui, Adriana, Deus me livre, Luiz Fernando. A Vera, eu sou muito supersticiosa. Eu também, sou bem supersticiosa. A Evelyn, verdade, Andréia, eu com os meus 26 tenho certas manias de tanto minha avó falar. Eu também, a minha mãe. A minha mãe, não era só minha mãe que eu via, eu cresci no meio de pessoas que faziam isso, que falavam isso. Não era só minha mãe, era minha tia, a minha avó, né? Minha avó de coração, que eu não conhecia. A minha avó ela morreu antes da gente nascer, se eu não me engano, ou quando a gente era bebezinho, então eu não conheci. Mas eu tinha uma avó do coração. A família dela eu tinha como... né, ela e o vovô Antônio como os meus avós mesmo. Então eles também tinham. Então a gente via eles falarem sobre isso. Então eu cresci no meio de pessoas que tinham essas crenças também. Aqui a Evelyn, nossa, quantas vezes eu desvirava o chinelo, não é, o Evelyn? Nossa, o chinelo era demais, meu Deus. Essa do chinelo eu lembro. Puta. Não, uma vez... Subia no muro, aí o chinelo caía, virava. Não, tem que descer do muro para desvirar o chinelo. Uma vez a gente estava brincando de esconde-esconde, aí eu tô lá no esconderijo, tava descalço. Deixamos o chinelo lá no canto da rua. E eu aí, no que eu olho pro chinelo, o chinelo tá virado. E aí agora eu vou lá desvirar ou eu não vou? Se eu for desvirar o chinelo, porque o chinelo tava perto do guardador lá do... Aí eu não aguentei, gente. Eu saí do esconderijo para ir virar o chinelo e aí eu acabei depois tendo que bater cara. São coisas, né? A gente mexe com. A gente fica levando para a vida essas coisas. Algumas coisas ainda eu passo para o meu filho, passo para a Cecília. Aqui o Luiz Fernando, mas já conhecia a história do espelho, que se quebrar dá azar. Passar por baixo da escada, nem pensar, Luiz Fernando. E outras crenças populares. Cara, essa também. Sexta-feira 13 eu fico com o na mão. Verdade. Fico mesmo. O Tiringa aqui. Do chinelo virado eu tinha paranoia com isso. Muita gente tinha, né? Acho que do chinelo é bem comum essa do chinelo virado. Quando tu subia na árvore quando era criança, lá em cima o chinelo caía e caía virado. Putz, grila, é verdade. Adriana aqui. Desvira o chinelo. Vira o chinelo, desvira o chinelo. Mas isso quer dizer que... Desvira o chinelo, vira o chinelo. Era os Caissara que falava assim. O chinelo virou, desvira que a mãe vai morrer. Mas aí... Se o cachorro uivar, vira o chinelo. Ai, que é isso? Que era mau agouro. Quando o cachorro uivava, minha mãe falava, meu Deus do céu. Vai morrer alguém. Era que, né, que nem o pessoal quando dizia que via a coruja Sundara. Também quando escutava o piado, aí diz que era certeiro morrer alguém. Má notícias, né? Ia vir má notícias aí. Ali. E dormir com a roupa dos avessos, falam que sonha com o diabo. Barbaridade, nem pensar.
Roupa do office eu já ouvi falar também. Eu ouvi também falar, mas por isso que eu sempre tomei o Odilon, que tem não de dormir, mas às vezes ele tá sempre com a blusa do avesso. Odilon quando a gente sai que eu olho, tá com a blusa no avesso. Eu não acredito. Sempre, sempre. Aí aqui a Adriana falando, corrigindo lá, né? O Bira. O Tiringa, uma senhora dizia que não prestava deixar a cama com a cabeceira virada para a rua. Era a cabeceira, Tiringa? Aqui eu ouvi dizer é os pés, não é? Eu acho que com os pés para a porta. Você dormir com os pés para a cama com os pés para a porta. Que aí dizia que quem ficava assim era... Mas geralmente as camas são todas assim. Então, ou eu que vi errado. A cabeceira. A cabeceira? Porque nos quartos, a maioria, o pé é pra porta. Nós aqui é pra porta. Nós aqui é pra porta. Ou eu que fiz errado na minha cabeça. Cabeceira. O mais lógico é a cabeceira mesmo. Pra ficar com a cabeceira pra porta de entrada do quarto, né? É bem sinistro. Hein? Aqui a Adriana dos avessos. Aqui a Evelyn. É mesmo, salvando minha mãe, nunca impediu ela de me poupar da surra, usando o chinelo quando eu aprontava. O mesmo chinelo que tu desvirava, né, Evelyn? Era o chinelo que tu tomava ali uma surrinha, ali umas palmadas na... Eu também. Aqui, nossa, Alessandra, a Adriana tá falando. Aí o Tiringa, credo, Alessandra. Gente. Aí o Luiz Fernando, nossa, a cabeceira da minha cama ficava virada pra rua. Fica? Não. Fica. Não, a cabeceira, mas é pra porta, Luiz Fernando. A porta de entrada do quarto. Da porta. Ele não pode. Diz a crença é a cabeceira virada para a porta que não pode. Para a porta do quarto. Do quarto. Aqui. A Vera, Luiz Fernando, em 1984, eu me lembro que estava indo para uma festa com minhas amigas e passei por baixo da escada. E fui atropelada, fraturei a bacia e tive traumatismo craniano. Nossa, Vera, Deus livre. Não, eu tenho esse coisa de... Eu acho que deve... negócio de passar debaixo de escada, eu sempre evitei, mas não lembro o que deve ter acontecido, mas acredito eu que deve ter acontecido algumas coisas que eu associei eu ter passado por debaixo da escada. Bem... Aí a gente... Eu como não acredito em coincidência, aí é onde fica, né? Aqui a Alessandra, em Tiringa, minha mãe falava. O Tiringa dando risada e falando, a minha não. Ai, meu Deus. A Alê, nossa, Vera, nossa, muito, né? Esse foi bem profundo, isso daí, bem chocante mesmo. Eu sei que já teve alguma coisa com escada, mas eu não lembro. Mas eu sei que aconteceu alguma coisa que eu associei por eu ter passado por debaixo da escada. A mesma coisa é sexta-feira 13. Sexta-feira 13 eu também, já deve ter acontecido alguma coisa que eu tenho um certo receiozinho. O Denis, nossa, a do cachorro uivando era tenso. Não, eu acho que é mais... Lá em cima, desculpa. O Luiz Fernando, nossa, Vera, então dá azar mesmo. Nossa, isso daí nem é azar, isso daí foi uma tragédia. Jesus, Maria José, minha família possa Aqui a Adriana também falando, nossa, Vera, aí o Tiringa, sobre assoviar à noite também. Isso, a minha mãe à noite.
Também, sim, aí ele escreve embaixo, não presta. Isso não era só na quaresma, não, que a minha mãe não deixava, não. Era num dia normal também, minha mãe dizia que não prestava assobiar à noite, porque atraía coisas ruins para dentro de casa. Como agora eu leio muito, as pessoas dizem que se você ficar assoviando dentro de casa, diz que você chama o Saci. Diz que o Saci vem para tua casa, o Saci, a comadre Fulozinha também diz que atrai, mas a minha mãe dizia que atraía coisas ruins para dentro de casa, se você ficasse assoviando. Aqui o Denis, nossa, a do cachorro uivando era tenso. E era batata, sempre notícia ruim. Pior que era, né, Denis? Por isso que a gente ficou grudado nessa crença. Porque a gente estava tudo lá assistindo televisão. De repente o cachorro começava a uivar. E quando o cachorro fazia... Agora que eu lembrei. E quando o cachorro fazia buraco na frente da porta da sala de alguém. Meu Deus do céu. Coitado, estava enterrando um osso. Não, aí já diziam que dali ia sair um caixão. E isso me marcou muito, porque um cachorro de um vizinho uivou aquela noite e aí fez um buracão, sabe? Na frente da porta da sala daquela família e daquele vizinho. E aí no finalzinho da tarde chegou a notícia que o filho tinha morrido. Ai, ali eu acho que é por isso que essas coisas marcaram, porque aconteceu e aí o cachorro uivou, aí no outro dia, como as casas eram ali onde eu morava, era bem pertinho uma da outra, não tinha muro cercando nem nada, então a gente via o quintal dos vizinhos, tudo. Então logo a gente via, falou, fez um buraco bem na porta da frente da sala. Meu Deus, a gente já ficava já com medo. E nessa vez que aconteceu isso do cachorro uivar, e depois no outro dia amanheceu o buraco que o cachorro cavou, e no finalzinho da tarde o filho desse vizinho morreu. Aqui o Denis... Aqui a Júlia Hortência, mas para quem tem costume, mania, até depois da mãe morrer ainda vai desvirar o chinelo. Verdade. Ficou. Porque aí o que acaba acontecendo? Você é mãe. No meu caso, não é você, eu não sei, Júlia, se é mãe. Mas eu, no meu caso, eu sou a própria mãe da casa. Então eu tenho que ir lá me socorrer. Porque os filhos não são mais criados nessa crença, então eu vou lá correndo, eu vou lá me salvar, vou lá e desviro. O marido também não desvira o chinelo. O marido também não desvira, porque não acredita nessas coisas, então eu vou lá me salvar. Corro, quando eu vejo, aqui a Evelyn. Isso da roupa virada eu nunca tinha ouvido. Não, eu já tinha ouvido já, que dizia que dormir com a roupa do avesso, diz que via ou sonhava com o diabo, e o diabo, uma coisa assim. Tinha um encontro com ele. Aqui o Luiz Fernando. Essa história do cachorro uivar, acho que tem um fundamento, sim. Eu, particularmente, até hoje eu não gosto. Dependendo do tom de uivo do cachorro, eu já decifro, falo, olha, tá passando lobisomem na rua, o cachorro tá uivando, tá passando lobisomem. E não tô gostando do jeito que esse cachorro tá uivando, vai morrer gente na rua, pode, né, tá esquisito aí, será que vai morrer alguém? A gente já fica pensando isso, né? Aqui o Tiringa, isto os pés. Mas não lembro o motivo, né? O Denis, verdade, Luiz Fernando, os animais são sensíveis ao mundo espiritual e a energia da morte e era batata. Tem alguns lugares que, geralmente, quando acontecia, na época quando a gente era pequena, lá dos cachorros uivarem, sempre vinha alguma notícia ruim,
vinha ou alguém morria mesmo, quando a mãe falava, a gente escutava os cachorros, estava deitado na cama esperando o sono, e aí vinha os cachorros, começavam a uivar, vixe, a gente já sabia. Aqui a Vera, minha mãe também falava isso, Andréia. O cachorro uivava, batia 3 vezes com o chinelo esquerdo, porque era mau agouro, isso mesmo, ele batia 3 vezes com o chinelo. Cara, o chinelo é um objeto assim, místico, né? O chinelo tem poder, gente. O chinelo é um objeto. Ele, né? O chinelo está envolvido em tudo. Ele tem várias utilidades. Então era isso mesmo que minha mãe fazia, batia o chinelo 3 vezes no chão, ele emborcado. Eu não sabia que o chinelo tinha tanta essa utilidade. Então não é só levar lambada na bunda não. Chinelo também tem história. Aqui o Luiz Fernando, verdade, Denis. Aqui o Denis falando dos animais são sensíveis. A Adriana, não, quando velava em casa as pessoas, os pés, porque esse negócio de falar dos pés ficar para a porta, porque dizia que quando as pessoas, antigamente quando os velórios eram dentro de casa, eles ficavam ali no caixão na sala com os pés para a porta de entrada da casa, né? Aí por isso que dizia essas coisas assim que não presta. A Alessandra, verdade, Luiz Fernando, do uivo do cachorro, é sinistro, gente, é horrível. A gente tá assim quietinho, assim, daqui a pouco escuta aquele uivo tenebroso, meu Deus do céu. A Valerinha, eu ouvia dizer que ficar com os pés para a porta é que não era bom. Então eu tinha para mim que era os pés não ficar virado para a porta, por causa desse lance do caixão. Mas é na porta de saída da casa. Porque quarto. Mas se você for ver, pensa nos quartos, todos os quartos de todo mundo aí. As camas, os pés geralmente estão para a porta do quarto. Ninguém fica com a cabeceira virada para a porta do quarto. Ninguém coloca uma cama virada. Eu não sei o porquê, mas tem gente que põe. Mas a minoria. Minoria, mas tem gente que põe. A maioria, os pés é que são para a porta do quarto. Quando você entra num quarto, geralmente a cama feita. Pelo menos os quartos que eu já tive, né? Aí assim as pessoas falavam que não era bom por causa disso. Por causa dos velórios, que aí o caixão do defunto ficava com os pés para a porta. Aqui a Lê. Verdade, Luiz Fernando, do uivo do cachorro. É isso mesmo? Que ela falou aqui, não. A Adriana, né, falou quando não levava. Verdade, o uivo do cachorro, eu ouvi dizer que com os pés da porta, a Valéria, agora é o Luiz Fernando, a cabeceira. A cabeceira da minha cama fica de frente para a porta do quarto. Isso, ela fica de frente. E os seus pés para a porta, né? Sim, é o normal. Que nem a nossa aqui, a nossa é assim também. Aí o Denis, isso, Adriana, verdade. Os velórios eram assim, e os antigos se atinham a isso, mas minha cama é com os pés para a porta. Inclusive, estou nesse momento. Ai. A nossa aqui também é assim. Mas é a minoria, amor. Não, a maioria. Não, a minoria que fica ao contrário. É isso. Aqui a Vera. Nunca mais passei por baixo da escada. Só imagino, Vera. Jesus! Tem umas coisas assim que a gente fica bem. Eu sei que tem esse negócio da escada também, eu não passo de jeito nenhum. Agora eu não lembro o que aconteceu e eu associei a isso, não lembro. Mas eu também não passo. Eu dou um jeito de, quando não dá, que às vezes está trancado o caminho, eu passo por cima ali da escada, ali, coloco o pé no degrau e passo por cima ali. Não gosto também, não. É porque a gente foi criada com essas coisas, né? Ouvindo
vendo as pessoas fazerem isso. O Tiringa agora, amor? Sim. Também tem aquela que se apontar o dedo para as estrelas dá verruga na ponta do Eu dedo. lembro disso. Tinha Eu sempre disso. gostei de ficar olhando as estrelas, a lua, aí quando apontava aí vinha um, não faz isso. Eu Não tomava faz uns isso. tapão da mãe. A mãe, quando apontava, ai mãe, olha só que estrela linda. Minha mãe, pô! Ai, cara, olha onde. Não pode apontar que vai nascer verruga no dedo. Ai, meu Deus do céu. Tinha isso aqui, também era assim. Luiz Fernando, também não passo, Vera. Para quem não acredita, tudo bem, né? Mas para quem acredita, a gente acredita nessas coisas, não adianta. A Evelyn parece que nem corta as unhas. Cortar as unhas de noite podia. Isso daí eu não sabia não, Evelyn. Não sabia não, mas é bom saber, né? Aqui o RB Cardoso dando aqui um joinha. Opa, e o like Cardoso. 24, acho que é isso que ele tá querendo dizer. Sim. 24, amor? Caramba! Que legal. Obrigado, RB. Bem-vindo aí. Mais uma live com a gente. Muito obrigado. Um beijão no seu coração. Aqui a Adriana. Eu, hein, Denis? Aqui a Vera Lúcia. Minha mãe não deixava dormir com os pés para a porta porque chama a morte. Dizem isso também. O Anthony. O Anthony chegou, Anthony. Andréia chegando agora. Nossa, nem vi completo causa. Mas eu ainda não contei o segundo, Anthony. Ainda bem que você chegou a tempo, porque a conversa aqui tá tão boa a conversa, que a madrugada promete. Tá muito boa aqui a conversa e eu não contei o segundo caso ainda. O segundo caso foi enviado aqui pela Vera, nossa amiga, que é a Vera Assustada, do nosso canal, que é o vizinho dela que contou esse caso que aconteceu com o avô dele. Caso muito bom, vou contar aí para vocês. Vamos dar uma geral. Eu já vou pro Não, vamos. A conversa tá boa. boa. A Diana Faladeira não tá nem aqui, ela tá só no chat. Então, eu gosto muito, sabe? Adoro quando a conversa fica assim boa. Valéria. A Valerinha debaixo aqui. Minha tia dizia que quando o cachorro ficava de barriga, ele estava chamando morte. Mas depois descobri que era apenas calor que ele Tá sentia. vendo? Não, essa eu nunca tinha ouvido falar não, Valerinha. Essa eu não vi não. Adriana, ainda bem, Vera. Aí aqui a Maia. Esse é verdade. Eu apontei e nasceu uma verruga no meu dedo. Tive que fazer simpatia para ela sair. Olha. Eu tinha umas amigas que diziam que aconteceu mesmo. Elas falaram que foi depois que apontou para a estrela que nasceu a verruguinha na mão delas, no dedo, na mão. É uma explicação viável que a pessoa Aqui a Júlia Hortência. Já nasceu verruga no meu dedo depois de apontar para uma estrela. Mas passei tuia e sumiu. Olha, tuia, nunca... Imagina os astrônomos. A mão de um astrônomo, como é que deve ser? Mas eles não foram... É só verruga. Mas tu acha que astrônomo tem superstição? Vocês acham que um astrônomo tem superstição? Não tem! Claro que não tem! Aqui... A Lê, verdade, Lia, dando risada. O Anthony, que ótimo, que maravilha. É isso aí, Anthony. Deu sorte hoje, hein? A conversa está muito boa e o caos atrasou. A Adriana, Maia, eu nunca apontava, eu nunca apontava. Olha, para dizer, aí depois para dizer. Roda tou, mas aí quando eu queria mostrar alguma coisa, o que eu fazia, gente? Eu fazia assim, apontava assim, ó. Tadinha. Eu me lembro disso, eu era menina ainda na época, assim, não que eu ainda sou uma menina ainda, na flor da idade, mas acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, aí já que não podia fazer assim, aí eu fazia lá, gente, aquela lá, ó, aquela lá. Ai, meu Deus. Para não nascer a verruga. Ai. Aqui o Tiringa, né?
Hoje vamos até a 1. Meu Ô, Deus. Tiringa! Tá querendo extrapolar o meu nervo ciático, hein? Adriana, eu sei que não faço falta, senhor diretor. Faz sim. Isso parece como a gente deu vontade de esganar você quando você disse que não vinha. Aqui o Denis, astrônomo não tem superstição, mas... Astrólogo? Ah, sim, Denis, verdade. Astrólogo é um ser supersticioso, né? Aqui a Vera. Eita, hoje vamos ficar até 1 hora, senhor diretor. Hoje ele não tá apertando, ele tá bem light, tá bem relax. Bem relax o nosso diretor. Mais algum? Senão já começo aqui o caos que a Vera ela tá mandou. falando aí, que a Adriana faz falta. Lógico que faz falta. Que a Mas Vera ela não quis vir. Ela Você não quis. faz falta sim, Adri. Apagou aqui. Perdão. Faz falta. Mas eu consigo levar bem, não consigo, meus assustados? De boaça, né? Porque fala de um assunto que eu gosto. Essas coisas assim, nossa, eu amo. Eu viajo. Então, se a gente conversa de coisas que a gente gosta, aí fica super relax. O Denis, hoje até o senhor diretor está empolgado. Denis, está empolgado. A Andréia pede pra mim, quando ela tá sozinha, pra mim dar uma ajuda pra ela.